Pronto, então, enquanto as alternativas de escolha de genitores, a avaliação do seu próprio desempenho, o caráter é o mais utilizado, é o mais indicado. E só que assim, tem desvantagens. Por mais que eu saiba que esse indivíduo tem um potencial superior, aquela outra ali também tem uma condição diferente, seja agronomicamente superior, mas isso não quer dizer que o cruzamento dessas vai gerar indivíduos superiores. Em algum momento nessa hibridação, isso possa não vir a acontecer. Então, se eu conseguisse antever esses efeitos, mas isso é impossível. Então, a maior desvantagem dessa escolha por esses métodos é justamente por você não poder antever, você não confirmar de fato os efeitos possíveis. A avaliação da divergência entre os genitores é interessante porque assim, a heterozigose, a variabilidade maior, mais discrepante, ela causa efeito mais positivo. O, o efeito da heterozigose é muito positivo para toda a produção agrícola. A gente falou, como a gente viu lá naquele exemplo do cruzamento, o problema é que você não vai poder utilizar aquela semente, certo? Utilizar para um novo plantio. É sempre preciso destacar isso. Em alguns momentos, algumas características precisam estar em homozigose para algum padrão de desenvolvimento. Porém, para a produção de fato, o híbrido simples ele causa um efeito espetacular. Pronto, e aí, dentre os procedimentos disponíveis de escolha de pais, utilizando o desempenho de suas progênies, temos os cruzamentos dialéticos. Aí vê como é que se dá isso. Os cruzamentos dialéticos completos. Ocorre quando eu faço justamente o cruzamento. Utilizo na, na- nessa coluna que tem, nessa barra que tem as colunas, que é a geração parental um 2 3 e 4. Aqui eu estou usando o indivíduo masculino, tá? Aqui eu estou fornecendo pólen. E nessa coluna da esquerda, que representa as linhas, o indivíduo feminino, que vai fornecer o óvulo, lá presente no pistilo, tá bom? Então veja uma coisa, se nós utilizarmos o pólen do parental um sobre o parental 2, nós vamos ter esse possível cruzamento. Mas também, seguindo esse padrão de cruzamento dialético, eu posso pegar o parental um e fornecer pólen para o parental 2 que está recebendo o pólen lá no pistilo, lá para os óvulos. Lembrando que a fusão é do gameta masculino sobre o gameta feminino, do pólen sobre o óvulo, tá? Observem que aqui os dois indivíduos ofertaram o gameta masculino, os dois ofertaram o gameta feminino. Então, isso pode ter variação? Pode sim. Pode ser que na hora da meiose, a formação dos gametas, carregou um, um recessivo, um dominante de algum lugar, e que na hora da recombinação, ele se apresenta uma forma. Claro que vai ser basicamente o mesmo indivíduo, só que nesse conjunto de combinações possíveis, pode acontecer diversos fatores, diversos elementos acontecendo. Mesma coisa acontece para os outros, P3 com P1, P1 com P3. Quando cruzamentos dialéticos parciais, o P1 e P2 só forneceram pólen, o P3 e o P4 só forneceram óvulo.
Ou então quando os circulantes, o P1 cruzou o P2, que cruzou o P3, que cruzou o P4, que cruzou o P5, perdão, o P4, e o P4 cruzou o P1. Isso tudo, isso vai variar também da necessidade de cruzamentos, da necessidade de indivíduos parentais, para se tudo isso visando desenvolver uma variedade, tá? Uma linhagem específica num programa de melhoramento. Pessoal, esses cruzamentos são, como a gente vem citando, lá naquela época, na fase do planejamento. Tem que ficar tudo bem descrito, porque outras empresas, outras instituições, outros pesquisadores possam também trabalhar num, num programa para melhorar tal característica, para melhorar tal produção. E, e isso são sequências, são etapas. E não precisa, em muitos casos, você refazer tudo. Você só pode pegar determinado ponto em diante e fazer e dar sequência. E, e é justamente aí onde a gente tem os acessos dentro do banco de germoplasma que não são completamente desenvolvidos. Não são variedades completas, ainda são variedades em trabalho. Vejam o tanto de cruzamentos que se realiza, de possibilidades. P1 com P3, as 4 variedades. Cada uma com cada uma. Isso tudo vai gerando variação genética, que lá na frente eu vou ter que estar avaliando. Cada planta, cada conjunto de plantas colocado em campo vão gerar características diferentes em algum momento. Isso eu vou separando em linhagens. Cada linhagem pode no futuro gerar uma variedade. Então isso tem que ser contabilizado também, mas isso tudo partiu de um planejamento, inclusive da definição de como são esses cruzamentos, tá bom? Bom estudo aí.